Seja bem-vindo ao podcast Você Investidor. Como eu falo em todos os vídeos, o intuito desse podcast é te ajudar e tirar todas as desculpas de que você não pode investir. A minha intenção aqui é chamar pessoas que não vivem do mercado, que não estudam o mercado ou não trabalham com isso, para te mostrar que qualquer pessoa, independente da profissão, do salário e da vida social que tenha, pode e consegue investir. Hoje eu trouxe um convidado muito especial, uma pessoa que eu acompanho há alguns anos já. Eu já fui próximo, já fui longe, já fui próximo de novo, mas é uma pessoa que acompanha o processo e eu tenho certeza que vai ser um podcast muito interativo e muito interessante para você. Moi, se apresenta aí pra galera. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Valeu, fiquei surpreso, achei muito bom, né? Que nem eu disse, foi resposta de algumas coisas que eu já estava pensando e esperando. Me chamo Moisés, né? Uma pessoa comum como você, filha da dona Rosângela e seu Antônio, cara da Sara Itajaí, Sara nossa terra aqui de Itajaí. Hoje sou analista tributário, trabalho numa empresa já há alguns anos, tenho uma formação em Direito também, fazendo um MBA agora em Direito Tributário. E, cara, é isso aí, né? Felizão querendo ganhar dinheiro, né? Então, Todos nós, né? Eu ouvi essa proposta, né? Uma breve mentoria. Eu disse, não vou abrir mão e obrigado, viu? Ah, show de bola, show de bola. Pra gente começar, Moi, pra galera entender, você já meio que se apresentou também, mas se você fosse se definir assim, numa frase, numa palavra, como você definiria o Moisés hoje? Cara, resiliente. Resiliente, literalmente, assim, eu acredito que essa seria uma das minhas melhores qualidades. Eu sofri vamos dizer assim, algumas pancadas da vida, acho que todos nós, né? Mas em todas elas, eu me permiti viver cada um dos momentos ali que eu tinha que ver. Então, se é para ficar triste, vamos ficar triste. Se é para, né, entender que também isso não pode durar para sempre, que você tem que se posicionar em relação a qualquer desafio. Fracassou, acontece. Agora, corrige o erro, avalia, né, ajusta a rota, faz o que é preciso e continua, cara. Se eu pudesse me definir, eu dizer que eu sou uma pessoa resiliente. Eu costumo dizer que você falou de rota, né, de ajuste, eu costumo dizer que o planejamento ele não é feito para dar certo. Não, exato. Muito bom, exatamente. Né? Porque, por exemplo, ó, o cara vai lá, faz um planejamento financeiro, né, entrando aí nessa área, faz um planejamento financeiro, pô, vou guardar tantos meses, anota ali no caderninho, né? Nunca funciona. Por quê? Porque, primeiro, que aquilo não é efetivamente um planejamento. Segundo, que na maioria das vezes a gente não conta com os hipercalços. Sim. Pô, o pneu do carro furou, e agora? Né? Pô, vou ter que... a energia veio mais cara. Não, qualquer coisa, bati o carro, um remédio. Alguém adoeceu. Então, assim, o planejamento não é feito para... Isso que é legal, porque quando o planejamento dá errado, é aí que você vê o quão forte você está naquilo que você quer fazer. Pera aí, vamos lá, já vou abrir... Anotando frasinho. Cara, já vou abrir aqui meu bloco de notas. Não, mas é muito verdade isso, é a tentativa e erro, né? Eu tava falando de um livro que eu li aqui antes de a gente começar com você, que é ele mais esperto que o diabo, e ele diz uma coisa, que todo fracasso possui uma semente equivalente de sucesso dentro desse fracasso. E é exatamente isso, né? A gente programa, e eu falo, e aí quem é sanguíneo aí vai me entender. Sanguíneo é aquele cara, né? Além de ser sanguíneo, ser sistemático, né? Que você faz tudo bonitinho, tal, traçou a rota em tanto tempo aqui, tanto tempo fazendo isso, vou chegar lá, vou produzir isso, vou alcançar esse resultado. Não dá certo. O sanguíneo já joga tudo pro alto, já quer desistir ali, não, também não vou mais fazer. Vou fazer outra coisa. Não preciso disso, né? Mas é exatamente isso, cara. Eu tô tentando isso, né? Ser constante nos meus ajustes, mas manter a rota, né? Show. Vamos lá, Moi, qual o teu maior sonho, assim? Tipo assim, eu falo sonho no sentido que precisa de dinheiro para ser realizado. Cara, sonho que precisa de dinheiro para ser realizado. Então, eu acredito... Isso vem muito, né, é muito pessoal, mas eu particularmente, né? Eu tenho 2 sonhos específicos, né? Um é prover uma boa qualidade de vida para mim e para minha família. A família que eu vou construir, minha esposa, os meus filhos, né? E não entrar naquela de, quero dar para meus filhos o que eu não tive, mas proporcionar uma qualidade de vida para eles, para fim de que eles possam escolher o que eles quiserem fazer, né? Ter uma qualidade de vida. E a segunda coisa que todos nós precisamos é eu poder ganhar dinheiro, sendo muito sincero, ajudando pessoas. Por quê? Porque aí você vai encontrando a tua realização pessoal, né? É muito fácil você viver para você ter sua grana, legal. Mas todos nós temos essa necessidade. O meu sonho, se eu pudesse dizer isso, cara, é... Eu quero realmente prover uma qualidade de vida para mim, para minha esposa, para meus filhos. E a segunda coisa é eu conseguir ajudar as pessoas, prover algum tipo de serviço útil para as pessoas, também monetizando isso, né? Sem extorquir, obviamente, mas rentabilizando isso para mim. Pô, legal. Eu tava atendendo um cliente, eu tenho um cliente que ele é pastor lá no Mato Grosso do Sul. Legal. E aí a gente tava numa mentoria e ele falou, cara, o meu sonho é poder
viver na obra sem me preocupar com dinheiro. E dentro do ministério, meu pai é pastor. Isso é muito comum. Muito comum. Ter qualidade de vida para ver o seu sonho, seu chamado, né, seu propósito, para nós somos mais dentro do crentesco, mas tendo qualidade de vida, cara. E é algo que impacta muito. Se a gente parar para analisar hoje, tudo passa pelo dinheiro. Né? Tudo. Não tem como evitar, Não tem como evitar. E quando a gente fala até cara, qualidade de relacionamento dentro da sua casa, do seu lar, uma família que está apertada financeiramente, uma família que está apertada, cara, ou que está endividada, aquilo gera um clima de tensão, gera um clima de desarmonia, pessoas irritadas. Isso é muito difícil. E aí, tu viver na obra assim, né, digamos, sendo pastor, vivendo no ministério, eu entendo, e eu acredito que isso é para tudo, né? Se você tirar isso do ministério e jogar a pessoa, pô, eu quero viajar o mundo, Moisés, num veleiro, né, gravar por onde passar, tal. Beleza, você vai precisar de grana, e aí? O que você vai fazer? Não, Moisés, eu quero ir para a Índia, eu vou fazer um documentário lá. Beleza, você vai precisar de dinheiro para fazer isso também. Né? Então, passa por tudo. Muito bom. Eu ouvi um trecho de um podcast uma vez, e aí isso meio que se confirmou no livro que eu li. Ele estava falando basicamente que no único lugar onde funciona as pessoas viverem felizes sem dinheiro é em filme americano. Não, maravilhoso. Primeiro que os caras fazem 18 mil coisas antes de chegar no trabalho. Né? Eles acordam, eles treinam, eles tomam café, eles pegam o carro, eles tomam um banho, né? Aqui no Brasil o nego acorda, sai correndo, tipo assim, né? Escova o dente, nem sabe onde tá, bota a roupa e vai embora. Então, assim, é bem isso mesmo. Vamos lá, você já falou sobre resiliência, né, que é um ponto forte que você tem, mas assim, qual a tua maior dificuldade? Cara, resiliência, e até pode ser um contraponto, um contrassenso falar isso, resiliente sim, porém, cara, inconstante, entendeu? Resiliente sim, fracassei, beleza, vamos fazer, vamos por outro caminho. Só que eu acredito que uma das minhas maiores deficiências ou dificuldades, assim, é constância. Então, cara, planejamento financeiro, isso vai para tudo mesmo. Eu sou aquele cara, que nem eu falei, temperamento sanguíneo, eu arranco com tudo, né? Eu posso manter 1 ano, 2 anos, mas eu percebo isso, que eu vai perdendo as forças. E se é algo que realmente eu não tomo a decisão de fazer e não me lembro dessa decisão, eu abandono. Eu comentei com você, ano passado, por exemplo, todos os dias eu corria ali, eu fiquei 78 dias fazendo isso, correndo 6 km por dia, acordava pela manhã, corria os 6 km, fazia meu funcional. Eu tava um pouquinho mais rechonchudinho, né? Emagreci 16 quilos, ajustei minha dieta, maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Não, hoje eu não vou, o cansaço. Depois que falha a primeira, cara. Não, exatamente. Falhou a primeira. Falhou a primeira. Eu ouvi o Michael Jordan, eu ouvi o documentário dele, ele falou o seguinte, a desistência ela é viciante. Você desistiu uma vez, você está condicionando o teu cérebro a desistir de novo. E assim, o exercício, em termos de disciplina, para as demais coisas, me ajuda muito. Né? Então, por isso que eu falei assim, eu percebo isso. Cada um vai ter um tipo de gatilho diferente, mas uma das minhas maiores dificuldades, até em termos de planejamento financeiro, planilha, já fui tentando várias coisas, assim, porque o brasileiro diz assim, né? Tá tudo aqui. Eu tenho um planejamento financeiro como? Mental. Meu planejamento financeiro mental. Ou seja, meu limite de crédito é tanto, eu ganho tanto, a soma dos dois é quanto eu posso gastar. E não é assim, né? Então, eu já colhi ônus e bônus, mas dessa inconstância. Disparo muito bem, mas hoje o meu pior, assim, uma das minhas áreas mais de dificuldade é a inconstância mesmo. Entendi. Eu tava lendo no livro, eu acabo lendo 3, 4 livros por dia, então, tipo assim, de título diferente. Então, assim, lembrar de título, cara, não é mas comigo. O importante é lembrar o conteúdo, né? O importante é lembrar o conteúdo, mas assim, eu tava lendo um trecho onde ele falava sobre a importância de você ter aquela questão, né? A gente crente tá mais linkado a isso, das palavras de afirmação diária. Eu até postei um story hoje no meu Instagram falando sobre essa questão que eu gosto muito do estoicismo como uma filosofia de vida, no sentido de rotina. Por exemplo, uma das vertentes do estoicismo é a questão de você olhar para o fator que não está sob o seu controle e deixar aquilo na mão de quem vai resolver. No nosso caso cristão, pô, isso aqui é de Deus, isso aqui é meu. Ah, choveu, não tenho controle sobre isso. Meu controle é comprar um guarda-chuva. Entendeu? Então, tipo, é basicamente você pegar o limão e fazer a limonada. Sim. Então, sobre isso, um dos livros que eu estava lendo fala sobre a questão do mantra, né? Que é muito forte no hinduísmo e budaísmo. E o mantra, se você for pegar a essência da palavra, né? O significado da palavra mantra, é palavra de afirmação. Uau. Então, assim, eles utilizam da palavra de afirmação como crença.
E a gente tem uma Bíblia inteira, né? Cheia de palavras de afirmação afirmação pra gente fazer diariamente. Então, isso é uma das coisas que mentalmente funciona muito para continuar o planejamento. Cara, e isso é tão real e verdade, cara. E eu sendo muito sincero, o que acontece? Como a gente pode falar? A maioria das pessoas sabe o que tem que fazer. A gente sabe que tem que ir na academia, né? A gente sabe que a gente precisa investir. Se eu quero uma renda, se eu continuar, às vezes, com uma única fonte de renda, seja do seu trabalho, seja da sua empresa, a gente sabe o que tem que fazer. A maioria das pessoas, poxa, eu tô com o meu corpo mal, vou treinar, vou melhorar minha alimentação. Poxa, preciso de uma nova fonte de renda. Então, vou procurar, seja um investimento, seja realmente Um negócio, né? Exato, vou procurar. Mas a maioria das pessoas não faz. E aí é muito, muito bizarro o que você está falando. E eu digo porque às vezes eu tenho essa dificuldade de... Se eu me concentrar em uma coisa só, eu não consigo fazer outras coisas. Eu boto tanto aquilo na cabeça, cara, que vai... Vou dar um exemplo, né? Ministerial, por exemplo. Durante a minha liderança, líderes jovens e tal, o que acontece? Eu comecei 2 vezes. Do zero. Então, ganhei pessoas para Jesus, abri uma célula. Então, a primeira vez que isso aconteceu, eu cheguei a 17 células. Deu um total ali de que eu cuidava depois de 170 pessoas. E a segunda vez que isso aconteceu, porque aí teve uma segunda vez, começar do zero novamente, eu cheguei a 14 células, 140 pessoas. Em um ano isso. E aí, obviamente, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a gente tem aquela questão que quem dá o crescimento, né, como eu creio muito nisso, Apolo semeou, Paulo regou e Deus trouxe crescimento. Posso ter invertido os nomes, mas nesse sentido. O crescimento vem de Deus. Mas algo que eu percebi é que eu tomei uma decisão. Assim, cara, e até eu lembro que eu falava muito com o meu líder naquela época, eu disse assim, olha, líder, esse ano eu vou ralar. Então, assim, porque os nossos líderes sempre batem muito na questão do descanso. Você precisa ter outro dia de descanso, outro dia com a sua família, né? E eu disse assim, ó, eu vou ralar esse ano, porque eu tomei uma decisão. E, cara, exatamente o que você falou, todos os dias de manhã, eu acordava, eu orava falando a mesma coisa, eu orava todo dia, Deus... abre as portas, esse número de pessoas, alcançar tantas vidas. Aquele ponto. Todo dia, durante aquele período. E aconteceu. Né? Então, assim, o que eu percebo? Eu me incluo nisso, é só um comentário, obviamente. Mas isso é com tudo, cara. Isso é com tudo. É bizarro o quanto quando o ser humano ele se propõe a fazer uma coisa, é uma decisão racional, não emotiva, mas uma decisão racional ele faz. Ponto. Ele faz. Cara, que absurdo. Olha só que interessante. Tem uma pesquisa que mostra, né, o quanto o nosso cérebro é preguiçoso, né? Porque as pessoas não têm noção. Você falou sobre o cálculo mental, as pessoas não têm noção. Talvez você nem tenha noção disso, mas teu cérebro ele quer 2 coisas. Poupar energia e poupar tempo. Quer te manter vivo e não quer gastar nada. Por quê? Porque no nosso organismo, instintivamente, a gente tem aquela questão de sobrevivência. Então, por isso que quando a gente almoça, dá aquela preguicinha. Por quê? O teu cérebro entende o quê? Agora tem que descansar, poupar energia, pra depois tu ir pra caçada de novo. Uhum. Então, por isso que comeu, dá aquela, né? Vou mandar sangue ali pro teu sistema digestivo, vão matar isso rápido pra você estar pronto de novo. Exato. Então, vai descansar. Ou seja, o teu cérebro, ele tá sempre fazendo você esquecer de situações para não ocupar espaço na tua mente. Quando o cara faz assim, não, vou fazer um cálculo mental. Esquece, cara. Ó, o tanto de gente que eu já conheci que não sabe o quanto ganha é absurdo. Não, cai na minha conta mil... Tipo assim, ó, meu salário é 1.500. Aí o cara não sabe quanto é o desconto, certo? Então ele faz o cálculo em cima de 1.500. Só que tem desconto de imposto de renda, tem desconto de IOF, tem desconto disso, às vezes um extra que ele pegou por fora, mas ele calculou 1.500. É óbvio que a conta não vai fechar. Exatamente. É óbvio que a conta não vai fechar. Mas vamos lá, fala mais da tua rotina. Você comentou comigo, mãe, que você tava de férias, né? Tá livre agora, podendo aproveitar o dia a dia. Mas no normal, tipo assim, normal eu falo, né, com a rotina já ativa. Como que é teu dia a dia, assim? O que você faz durante o dia? Cara, esse ano minha rotina mudou bastante, mas atualmente, né, o que acontece? Estou trabalhando e aí agora eu voltei a estudar. Eu comecei a fazer um MBA de planejamento tributário e direito tributário. E aí, basicamente, cara, hoje eu tenho um tempo sempre que eu vou à igreja, trabalho, estou num relacionamento, então eu tiro tempo com a minha família, tempo para esse relacionamento e estudo. Rotineiro é isso. 8 horas de trabalho, voltei aos exercícios agora, então, né, tenho meu tempinho de exercício ali. E eu tiro um tempo também na minha rotina, né, pode não ser comum isso para as pessoas, mas a gente fala do devocional, né, que é o meu tempo com Deus. É o meu tempo com Deus, cara. Para mim faz muito bem emocionalmente, espiritualmente, vou lá, oro, tiro um tempo de leitura da palavra, da Bíblia, um livro também, a gente sempre está lendo um livro.
né, voltado para essa área. Minha rotina é assim, então, acordou, tento treinar de manhã, se eu não conseguir, né, faço meu devocional tal, trabalho, e aí, ou se não treino no final do dia, tal, um culto à noite, ou estudar à noite. Tá? Show. Durante o dia aí, quantas horas você teria livre? Vamos supor assim, se eu te dissesse assim, Moi, você vai ter 10 ações para você estudar durante a semana. Te passar 10 ações para você estudar. Qual que seria o tempo que você conseguiria tirar por dia para cada ação? Nossa, cara, 2 a 3 horas. Porque se você organiza bem, vamos e viemos. Para quem tem uma noite livre, o que eu percebi? O ser humano, cara, eu falo isso de mim por conta das rotinas que eu experimentei nos últimos anos e que eu estou experimentando agora. O ser humano é assim, se você tem compromisso, você vai fazer. Se você não tem, o que você quer? Você quer chegar em casa, deitar e mexer no teu celular. É isso que você quer fazer. Você quer ir pra casa, tomar um banho, ver uma série, comer alguma coisa, ficar de boa, descansando, que de novo teu cérebro tá dizendo que você tá cansado. Né? Peraí. Desculpa. Então você precisa... eu quero descansar. O que eu percebi? Eu comecei a fazer alguns compromissos. Então, por exemplo, assim, para eu estudar, eu não vou para casa. Entendeu? Eu saio do trabalho, pego meu notebook, por exemplo, e vou para algum café que eu gosto, que fica aberto até mais tarde, fico lá. Boto o meu fonezinho e tal. Fazer isso pra trabalhar. Porque se eu for para casa, cara, eu já vou chegar em casa, eu posso até trabalhar, mas eu vou levar o dobro do tempo. Posso até estudar, vou levar o dobro do tempo. Né? Eu tenho, esqueci de comentar, eu tenho uma pequena empresa de assessoria tributária. E aí, ela é muito pequenininha, então eu estou começando agora. Por exemplo, esse ano nós começamos com 2 contratos. Ano passado nós tínhamos 3, e aí esse ano eu estou trabalhando para dobrar esses contratos de assessoria tributária. Venda de crédito tributário e tudo mais. E aí, por exemplo, cara, eu quero prospectar novos clientes. Né? Então, assim, quando eu preciso tirar esse tempo, é o que eu tenho proposto a fazer. Eu vou para algum lugar, então pego, vou para lá, sento, começo a estudar, né? Começo a tirar esse tempinho. Falando de rotina, é exatamente isso, sabe? É isso que eu percebo, assim, que muitas vezes a gente não faz, tem que fazer porque você tá acomodadaço. Por isso que eu digo, quanto tempo você teria, Moisés? Não, então me diz quanto vai ser, eu vou me organizar e eu vou tentar, eu não sei se você já ouviu falar do biohacking. Já. Então, eu vou tentar me hackear até o meu comportamento aqui para fingir que é aquilo que eu tenho que fazer, né? Eu trabalho muito assim com data, deadline, sabe? Pressão. Me diz quanto eu tenho que fazer e quando eu tenho que te entregar. Entendeu? Porque se eu fico, não, faço. Putz, faz pra mim. Tem que ter prazo, né? Tem que ter prazo. É igual dívida, tem que ter prazo. Não, cara, porque eu comecei a ler um livro semana passada. Os caras têm que terminar essa semana. Por quê? Porque se eu não terminar, eu tenho que botar uma meta pra mim. Porque senão, cara, hoje eu não vou ler e tal. Aí semana passada, não bati minha meta, porque aí eu fui lá e dividi quantas páginas eu tinha que ler por dia pra chegar naquela. Não bati minha meta hoje. Aí antes de dormir, fui lá ali. Agora eu posso dormir tranquilo. Então, isso que eu falo, cara, me diz quanto? 2 horas, 3 horas, porque com uma noite mais livre, você consegue trabalhar melhor também, né? Agora pode se assustar, tá? Por exemplo, a ideia, né, do Gerando Fortuna, que é uma metodologia adaptada por mim, porque assim, eu costumo dizer que ninguém cria nada do zero. Então, o que eu fiz? Cara, eu fiz curso com os maiores players do mercado, eu tô iniciando a faculdade de economia, cara, fiz um intensivo com Bassi, fiz um intensivo com Paulo Guedes, cara, eu me especializei o máximo possível, peguei o que eu vi de positivo de cada um deles e montei o meu. Então, basicamente, o meu é um compilado do melhor dos caras, né, grandes do mercado, né, as baleias do mercado, como se chama. Então, o Gerando Fortuna, ele consiste no quê? Em você vai gastar ali uns 15 dias do seu mês ali para poder planejar e montar uma carteira. A partir do momento que a tua carteira está montada, seja em ações, fundos imobiliários, renda fixa, não sou muito fã de renda fixa, mas também inclui ali. Seja como for, montou a carteira, você só vai gastar 1 hora do seu mês para poder acompanhar. Uau, não, isso é brincadeira, 1 horinha. 1 horinha por mês. Não. O ideal, para assim, Victor, minha rotina, 1 hora a cada 3 meses. Porque assim, a maioria das empresas, elas demonstram resultado, elas publicam resultado trimestralmente. Ou seja, se tu comprou uma empresa com fundamento desse trimestre que passou, como que você vai conseguir acompanhar o próximo trimestre se ela não publicou nada? Então, basicamente, ali você acompanharia cada 3 meses. Para não ficar uma coisa muito cheia, o cara tem 12, 13 ativos, talvez fique muito puxado para ele fazer 1 hora. Então, 1 hora por mês, você acompanhar. Esse mês eu vou acompanhar os FIIs, esse mês eu vou acompanhar meus outros tipos de investimento, e esse mês eu vou acompanhar ações. Por quê? O que faz a diferença, principalmente para quem aporta menos de 10 mil. O cara aporta R$5.000 todos os meses. O que faz a diferença não é necessariamente a ação que ele vai comprar. O que faz a diferença é a constância que ele vai ter.
Por quê? A galera pode ver, todo player que vende curso de valuation, a maioria das pessoas não investem. Por quê? Vou te dar um exemplo claro, tá? Vou pegar aí alguns exemplos de cursos que eu fiz, que os caras são muito gênio. Bruno Perini, o Viver de Renda dele, o curso é espetacular. Mas ali, para a maioria das pessoas, é demais. O cara não precisa aprender a analisar fluxo de caixa de forma completa. Ele precisa aprender a ver o que é útil para ele. Ele precisa filtrar, ele precisa diminuir a quantidade de tempo. O curso do Bruno Perini, do Thiago Nigro, da Natália Cury, o Natália Cury nem tanto, até foge um pouco, mas do Perini e do Thiago são cursos, por exemplo, para o analista. É o cara que vai mergulhar naquilo. É o cara que vai mergulhar naquilo. Como prova disso, a gente tem 2% da população na Bolsa, cerca de aproximadamente aí oscila entre 3, 4 milhões de pessoas, só que eles a cada ano vendem 700 mil cursos. Então, tipo assim, se a gente for pegar a média dos 5 anos, não fecha a conta. Muita gente começa e não termina porque é assunto demais. Tu abre um curso lá com 80 aulas. Não, e vamos ser sinceros, o que nós queremos hoje? Cara, eu quero praticidade. Exato. Eu não quero ter que trabalhar, pensar, me desgastar. O ser humano quer isso. Cara, eu quero investir meu dinheiro, eu quero deixar meu dinheiro aqui, eu quero vir aqui checar, como você falou, uma outra vez, e é isso. Uma hora no mês, meu Deus, é muito de boa. Muito de boa. Então, assim, muito tranquilo. Uma hora no mês, ok, beleza, legal, tem que fazer esse movimento, não tem que fazer, pronto. Nós não queremos isso, porque hoje, de maneira geral, todo mundo pensa o seguinte, cara, eu já me estresso com o meu trabalho, com os meus filhos, com a minha esposa, com a minha casa, com os meus afazeres, com os meus compromissos. Então, assim, eu entendo que você fala e concordo, porque é exatamente isso, cara. Eu quero pôr meu dinheiro, quero que ele renda, e eu quero ter o mínimo de esforço possível, né? Basicamente isso. Até porque investimento não enriquece, né? O investimento não enriquece, ele acelera um processo de enriquecimento, que enriquece é trabalho, cara. Exato, então, mas assim, tem um lanche grátis, em né? vez de você ganhar, gastar tempo, né? Buscando investir, ter uma lucratividade absurda, por que não buscar aperfeiçoar no teu trabalho, ganhar mais dinheiro e poder investir mais? Né? Infelizmente, no mercado a galera fica... Eu odeio, cara. Eu odeio assim. quando eu recebo pergunta na caixinha assim, ó. Qual ação mais barata? Não, me sobe num sangue assim, a veia salta. Por quê? Cara, pra ti não interessa. Porque assim, ó, você sabe bem como é que é isso, né? Você trabalha com tributários que tu vai ter uma familiaridade com isso. Mas assim, ó, se for analisar o preço de uma empresa, certo. Vou procurar e vou encontrar o preço justo da empresa. Cara, tem 6 formas de você descobrir o valuation. Fluxo de caixa descontado, entre outras. Por que existem 6? Porque nenhuma funciona 100%. Vai ter margem de erro para mais para menos. Então, assim, eu vou te ensinar a analisar uma coisa extremamente complexa para você gastar um tempo extremamente alto no único ativo, para você não ter uma resposta. Porque o cara vai analisar tanto que ele vai ficar bitolado. E aí ele vai pegar 10 ações. Cada ação ele gasta 1 hora. Tu acha que ele vai gastar 10 horas para analisar a carteira dele? Não vai. Então, assim, o que interessa pro pequeno investidor? Ele tem que encontrar o quê? O endividamento da empresa, saber se o endividamento é saudável, geração de caixa. Empresa que não gera caixa, não invista, pelo amor de Deus. Por quê? Num momento de crise, porque a crise vem, a gente nunca sabe quando, né? Ela não bate na campanha para avisar. Então, quando a crise vem, se a empresa não tem caixa ou não consegue gerar caixa, ela quebra. A pandemia foi uma prova disso. Não tem fluxo. Então, assim, geração de caixa, endividamento, crescimento e lucratividade. Ponto. Bati. É isso, cara. 2 minutos tu analisa uma empresa. Aí o cara olha pra mim, Victor, mas a VEG, eu gosto muito de dar o exemplo da VEG, né? A VEG tá cara, realmente. Se você for analisar o valuation dela pelo preço da ação, ela tá extremamente alta. Ela tá com preço sobre o valor patrimonial aí de quase 14. Então ela tá sendo negociada a 14 vezes o seu patrimônio. Tá alto. Porém, ela é uma empresa que ontem valorizou 4%. Por quê? O demonstrativo de resultado dela foi o melhor de todos os anos. Consistente. Todo trimestre que passa, a empresa cresce. Aí o cara vai dizer pra mim que não vai investir na VEG por causa do valuation. Por causa do preço. Aí vai comprar uma... até brincar, né? Não vamos falar mais... Exatamente, vai comprar ações americanas porque tá barato. Tá barato. Não, mas teve gente que fez isso, tá? Ela caiu, né? Despencou. Vamos comprar. Então, assim, o grande problema das pessoas é achar que elas precisam saber demais. Elas precisam saber o suficiente. Entendi. Entendeu? Principalmente pra iniciar. Porque quem tá começando, melhor feito do que perfeito, cara. Nossa, você falou uma coisa que agora faz muito sentido pra mim, porque eu tenho alguns amigos e a gente sempre fala sobre isso, sobre fazer investimento e tal. E a métrica da conversa é sempre a mesma. Cara, quero muito investir, mas vou primeiro dar uma estudada boa, aprender, entender. Depois que eu fizer tudo isso, né, tirar um tempo ali de alguns meses de estudo, aí eu vou começar a investir.
vou achar alguma plataforma boa, vou achar algum curso legal, ou vou procurar algum corretor, você tá entendendo? E eu ouvi uma coisa, cara, que eu tava ouvindo um podcast essa semana também, que foi muito bom, que diz o seguinte, ele falou assim, cara, troca a roda enquanto tá andando o carro. Você não vai, se a gente espera, eu falo isso pra mim, espero, por que foi uma decisão pra mim pra esse ano? Porque esse era o meu pensamento, por exemplo, nos anos anteriores. Cara, eu queria investir, mas o meu receio era justamente esse. Totalmente inércia em relação a investimento. Tá, por onde eu começo? O que eu faço? Como eu faço? Eu vou videozinho no YouTube, né? Não, tu vai lá, Nigro, Natália Arcuri, vai começar a ir pros que você mais conhece, os que você mais vê na mídia, vai entender. E aí, quando você pega um desses caras, foi exatamente o que você falou. Eles te abrem um leque, ó, você tem que saber isso aqui. Cara, você tem que fazer toda essa análise. A primeira batida de olho que você diz, cara, não é pra mim, velho. Primeiro termo em inglês que você vê, você desiste. Não. Primeiro assim, ó. Né? É muito complicado. Vou parar primeiro, então vou estudar bem. Aí quando eu estiver pronto, eu vou começar a investir. Aí nisso passa 1, 2, 3 anos e tu não começou. Sendo que a grande diferença que faz é no longo prazo. Né? Cálculo básico, se o cara começar a investir dos 18 aos 26, um valor, sei lá, R$1.000, uma taxa de 10% ao ano. E um cara começar a investir dos 30 aos 65, esse dos 18 deixou dinheiro até os 65 também. Esse cara que investiu menos tempo, mas investiu antes, vai ter mais dinheiro no final. Claro. Então a gente já vem trocando ideia bem legal aí. E agora eu quero saber, Moi, o que você sabe sobre investimento? Você comentou aí que tinha dado uma estudada meio por cima, assistiu uns vídeos meio perdidos. Zero, porque o que acontece? A gente estava comentando aqui antes, é exatamente isso. Você começa, por onde eu vou começar, né? Esse foi um dos anos que eu decidi, não, eu quero começar a investir e tal. Por onde eu vou começar? Então, a primeira coisa que você faz vou procurar quem fala disso hoje na mídia. Aí você vai para as bases maiores, ali, né? Pessoas, Thiago Nigro, Natália Arcuri, Perini, enfim, você vai procurando algumas pessoas. Beleza, cheguei nesses caras. O que eles falam? Vamos pro canal do YouTube deles. Aí você começa a ver, cara, óbvio, legal, tem ali, né, diversos segmentos pro cara que quer ganhar, quer investir com alto risco, o cara que quer só guardar poupar um dinheiro, você vai começar a ver isso. Só que você se depara com aquilo ali, você diz, cara, eu tenho que entender muito para começar a fazer isso, né? Eu tenho que entender demais. E aí foi o papo que a gente teve aqui antes. Ou seja, que nem eu disse, tem alguns amigos que você espera estar pronto para começar a fazer alguma coisa. E uma das coisas uma chavezinha que virou esse ano na minha cabeça, foi um podcast que eu estava ouvindo os caras falando assim, cara, esquece isso. Para tudo que você for fazer, tu nunca vai estar pronto 100%. Você não vai estar preparado. Não, vou começar a estudar, vou começar a advogar, vou começar a fazer tal coisa. Tu não vai estar, né? Eu, como eu disse, eu abri aquela pequena empresa ali de assessoria tributária e quando eu comecei a trabalhar com questão de venda de crédito tributário, tem que entender todo o processo e tal. E tem coisas que você não vai entender, não adianta. Cara, você tem que vender. Ponto. Você quer comprar, beleza, eu tenho uma empresa que quer vender, vamos fazer aqui um contrato de intermediação, é isso aí, beleza. O crédito é procedente, tem origem? Sim, tem origem, não tá aprovado pelo Estado. Beleza, bora. Entendeu? Assim, você vai responder as perguntas básicas e você tem, obviamente, passar uma segurança do que você está fazendo. Mas em relação cara, você vai me perguntar assim, o que você sabe, Moisés? Cara, eu sei tanto quanto o meu pai, que não sabe nada também hoje sobre investimento, né, que é de outra escola. Então assim, beleza, eu sei o quê? Tem o mercado imobiliário de ações do Brasil, ok, tem ações de várias empresas, capital aberto, você pode comprar, adquirir e vender. Como fazer isso? Mínima ideia. Zero. Né? E tanto que esse ano foi... analogia, só te cortando rapidinho, tem uma analogia que eu acho muito interessante. Quando a galera fala que, não tô pronto, tenho que conhecer tudo, eu costumo dizer o seguinte, quem tá na trincheira não vê que a trincheira tá torta. É verdade. Põe o soldado na trincheira e diz assim, a trincheira tá torta, onde você tá não dá, tem que ajustar. Cara, ele ajusta dentro. O importa é ele entrar. Agora, quem tá fora... Nossa, a trincheira tá torta, eu não vou entrar. Esse é o problema. Então, às vezes, nosso cérebro até utiliza isso como desculpa. Nossa, isso aqui eu não sei tudo, isso aqui... Quando as pessoas abrem muito o leque, fica muito difícil escolher. A gente tem problema em tomar decisão. Sim. Então, quando você abre um leque, você tem 400 empresas no Brasil, 4 mil empresas nos Estados Unidos, 2 mil REITs lá nos Estados Unidos. Você não investe em nada. Você olha e não investe em nada. Não investe em nada, exatamente. Mas como você, né, meio que já deu o seu conhecimento sobre investimento aí quase zero, e você já tinha comentado comigo que você é um cara mais conservador, e eu te entendo muito bem, porque eu vim de uma escola militar. Então, eu fui criado num contexto militar, eu fui criado num contexto onde eu sou responsável, onde eu ia buscar minha irmã na escola, onde eu tinha que esquentar o almoço. Então, assim, eu sou de uma vibe mais conservadora também. E apesar de ser conservador, 90% do meu patrimônio é em ações.
Porque existe uma vantagem de você estar em ações que não existe nos outros mercados, que é o quê? Inflação. Porque aí você olha, beleza, existe uma coisa no mercado que é chamada rentabilidade real e nominal. Qual é que é a diferença? A nominal é, por exemplo, tá rendendo... Você vai lá e compra um IPCA, empresta dinheiro para o governo, né, um Tesouro Selic, a 10% ao ano, certo? Ou seja, se a inflação for 10%, tu só manteve teu poder de compra. Tu não ganhou capital nenhum. Isso é rentabilidade real, resultado. Nominal é o valor que ele te promete, o real é esse valor prometido menos a inflação. Quando tu tá com as empresas, elas têm esse reajuste de inflação porque elas vendem reajustando a inflação. Então, o lucro elas vão trabalhando assim. O lucro que ela distribui para ti já é praticamente rentabilidade real. Aí o cara olha lá, nossa, a empresa está pagando 6%, mas eu tenho uma renda fixa pagando 10%. Só que aí tu não pensa que a tua renda fixa vai ter desconto de inflação. Só que é nominal só. Que é nominal. E a empresa, pelo fato dela trabalhar com venda, ela não vai perder para inflação. É óbvio. Passando a real o tempo todo. Ela vai estar sempre, né, fazendo o reajuste de inflação para te passar a rentabilidade real. Então, aquele 6% é limpo de inflação. E é isso que é interessante. Porque, assim, quando a gente olha a Vivo, por exemplo, Vivo é um monopólio. Quem que compete com a Vivo hoje? TIM, e claro, Oi nem se fala. Mas, e assim, quando a gente fala de regiões do mercado, regiões até do Brasil, cara, tem regiões que ela domina. Ponto. Entendeu? Eu Vivo é um monopólio, inclusive ela paga, né, bons dividendos. Mas, assim, o que é interessante quando você pensa nisso? A Vivo, por exemplo, quando... para quem tem conta, né, quem tem algum cadastro com a Vivo, quando vira o ano, ela reajusta automaticamente. Quer reclamar? Muda de operadora. Simples. Quem que vai mudar? É que ninguém vai pagar para trabalhar, né? Vamos falar a verdade? Entendeu? Ninguém vai trabalhar para pagar. Pagar para trabalhar. Então, assim, é um monopólio. Então, apesar de ser conservador, quando eu falo no mercado de ações, eu falo de ações em setores não cíclicos. Exemplo, telecom, né? No caso aí da Vivo que eu já dei de exemplo. Independente do que aconteça, quem que não usa o celular fora de casa? Vai manter. Ele precisa pagar a conta, senão ele não tem internet, senão ele não usa fora de casa, que é uma merda. Eu não conheço ninguém hoje que não tenha pelo menos uma conta de telefone com internet, ligação ilimitada. Né? Antigamente era, né, só, né, quem tinha um padrão de vida, só a nata. Hoje em dia isso é extremamente comum. Outro setor, energia elétrica, experimenta desligar o disjuntor da sua casa, mês que vem a conta tá lá. Normal. Outro setor, banco. Como que a gente vai fazer transação financeira se a gente nem anda com dinheiro? Cara, monopólios. Vai para setores não cíclicos. Então, assim, de maior seguridade, você diz. Assim, obviamente vai ter oscilação, mas assim, ainda... o preço, ele é extremamente especulativo. O cara olha lá, a ação tá custando R$30. Ignora aquilo ali. O que importa é a empresa te dar lucro. Porque o lucro é o que ela distribui dividendos, o lucro é o que ela vai reinvestir para ela crescer e automaticamente valorizar. Então, na verdade, teu olho, passa pelo valor da ação, mas ele está muito mais dentro da entrega do resultado da empresa. Exatamente. Sabe por quê? Porque o mercado ele faz assim, ó. O senhor mercado, né, como definiu o Benjamin Graham, ele faz assim, ó. Eu acho que a empresa vai cair, então já precifico ela embaixo. Eu acho que a empresa vai subir, então já precifico ela em cima. Um exemplo, Sanepar, que é do setor de saneamento, né, esgoto de saneamento do Paraná. Ela meio que é um monopólio lá também, né, ela domina o estado. O que acontece? Sanepar é uma empresa que o governo do Paraná tem controle, então ela é um estatal. Para o investidor, ele geralmente olha isso como o quê? Uma coisa ruim. Ninguém gosta de ter o governo no controle de uma empresa. Só que aí tem uma questão. Apesar da Sanepar ser controlada pelo governo, ela tem uma vantagem que as outras empresas não têm. Qual que é a vantagem? Ela já está precificada embaixo. Então, se você quer uma ação barata, ela está extremamente barata. Por quê? Porque ela já está precificando, o mercado já está precificando o fato da ação estatal. Entendi. Então, o Banco do Brasil, cara, foi absurdo. É um exemplo claro que aconteceu ano passado. A partir do momento que o Lula ficou na frente das pesquisas, o Banco do Brasil caiu 22% no preço. Hoje está custando R$40 de novo. O mercado olhou, meu Deus, o Lula vai ganhar, Banco do Brasil vai dar prejuízo. Pum, precificou para baixo. Então, assim, o preço ele é precificado com base em uma especulação do futuro. O preço ele é especulativo. Por isso que, quando o cara fala para mim que ele é investidor e está preocupado com o preço, eu falo, não faz sentido. Você não é investidor, você tá ali, né? Você tá especulando. Porque aí é o cara que tá especulando o quê? Comprar na baixa e vender na alta. E não é isso que eu prego. Ele quer um retorno rápido. Cara, eu tive um retorno absurdo com Prio. Eu comprei Prio, a PetroRio, a empresa de extração de petróleo, em 2017, final de 2017. Ela, basicamente, a dinâmica da empresa, ela compra plataformas que já funcionam e deixa aquilo mais eficiente. Na época, a Petrobras estava pós-governo Dilma, né?
Quebrar. Clássico. E aí eu tinha muitas ações da Petrobras, eu tinha cerca de 2.000 ações na época. E eu falei, putz, deu ruim. Ela caiu, despencou. E aí eu falei, tá, mas eu continuo com a mesma porcentagem da empresa. Pega essa chave. Você só perde dinheiro quando vende. O preço caiu, mas você continua com a mesma quantidade de ações. Você continua com a mesma porcentagem da empresa. Você só perde se você vender. Deixei aquilo de stand-by, não comprei mais. Com a mesma percentual de possibilidade também de... Exatamente. Deixei lá de stand-by e falei, pô, eu gosto muito do setor de commodities. Isso 17. 17, eu tinha 16 anos. E eu falei, cara, eu vou deixar isso aqui de stand-by e vou pegar, né, procurar outra empresa do setor, porque o petróleo na época estava muito bom. E aí eu fui e achei a PetroRio. A empresa custava 87 centavos. Caramba. Tá custando R$41 hoje. Meu Deus. Então assim, pô, lucro absurdo. Mas por quê? Eu apostei num projeto que estava dando lucro. E era diferente. Porque não tinha ninguém na época no mercado que fazia isso, de comprar coisas que já estão prontas no setor de petróleo e deixar aquilo mais eficiente. Eles têm o menor lift cost, que é o custo por produção de barril de petróleo, e eles aumentam a receita independente do governo. Por quê? 50% é exportação. Resolveu o meu problema. Então, assim, Victor, por que nem todo mundo comprou o Primo 17? Porque nem todo mundo estava procurando. Então, assim, a maioria das pessoas ia olhar aqui e dizer, pô, a empresa acabou de entrar na bolsa, né? Muito arriscado. Vamos segurar. Eu quero tirar o que eu tiver aqui. Eu risquei. Cara, na dúvida, bota o troco de pinga, como diz o ditado. Tá na dúvida se a empresa vai realmente crescer? Bota o troco de pinga. É igual a galera fala pra mim, Victor, você investe em cripto? Cara, muito pouco. Por quê? Porque lá vai meu troco de pinga. Eu tenho um reinvestimento ali mensal de entre 2 e 4 mil reais por mês. Eu olho assim, pô, vou botar uns 100 reais aí em Bitcoin. Se der boa, show de bola. Se não der, show de bola. Entendeu? Risco eu trato assim. É arriscado, troco de pinga. Não é arriscado, aí é investimento de verdade. Eu tento fugir do especulativo, sabe? Certo. Porque assim, o especulativo ele é feito manada. Todo mundo olha pra ação e... Vai. E aí esse é o problema. Uma coisa que eu tô achando muito esquisita, e se isso acontecer, isso aqui vai estar gravado, é a situação do setor de varejo. A Magazine Luiza subiu mais de 20% depois das Americanas quebrar. Eu entendo que, obviamente que... migração, né? Tem uma questão de market share aí também. Por exemplo, quem comprava nas Americanas, né, migraria para Magalu. Porém, eu tô achando que provavelmente isso é a movimentação de mercado para a empresa valorizar e alguém sair. Porque o que a galera faz? Pô, ó, aposta na Magalu, aposta na Magalu, aposta na Magalu. Todo mundo faz o quê? A empresa valoriza e o cara sai. É o quê? É massa de manobra, né? Que acontece muito. E é uma das coisas que mais acontece. Acontece muito. E aí, quando o cara fala pra mim qual é a empresa mais barata, eu foge disso. Por quê? Tu vai entrar alguma hora tu vai entrar numa massa de manobra dessa. E alguém vai estar... isso que eu ia dizer. Alguém vai estar movimentando você, né? Vai pra cá, vai pra lá, vai sempre. pra cá. Vai pra lá. E aí, eu chamo isso de sardinhagem, né? Porque você sabe... o cardume pra lá. A sardinha segue a outra aqui, ó. Vai tudo reto, até o tubarão pegar. Então, assim, geralmente é isso. Tá? Geralmente é isso que acontece. Então, mesmo você tendo um perfil conservador, eu sempre direciono ações. Pega os monopólios. Sugestão. A gente tem aí Banco do Brasil, Victor, mas é estatal. Cara, mas tá há 200 anos. Será que o Lula vai entrar governo, vai sair governo e o cara vai... Bom ou ruim, num cenário mais crítico ou mais valorativo, exato, vai continuar ali. Né? Ele pode, no curto prazo, sofrer. Mas no longo vai sofrer, mas no longo prazo, sei lá. E é um monopólio por quê? O funcionário público recebe por onde? Qual funcionário público você conhece que não tem empréstimo? Nossa, vários. Fala um aposentado que não tem um consignado. Pronto, tá não tudo ali. Não tem, né? Cara. Todo mundo tira. E o Banco do Brasil retém na fonte. Não tem nem como ter inadimplência. Monopólio. Recebe ali na folhinha de pagamento, pronto. Monopólio. Outro monopólio. Taesa, setor de transmissão de energia, né? Porque a energia ela é subdividida em 3 setores. Geração, transmissão e distribuição de energia. Tem Taesa, tem Energias do Brasil, que faz os 3. Energias do Brasil faz os 3 mercados. Ela gera, ela transmite e distribui através da Celesc. Celesc é subsidiária dela. Então, assim, vai pro setor de energia, monopólio. Ah, Victor, eu quero uma coisa mais apetitosa, né? Uma coisinha ali de risco na minha carteira. Vai pro setor de commodity. Minério de ferro eu acho que oscila muito. Então, pra ti, eu acho extremamente, né, a oscilação muito alta. Mas também pode utilizar outros agronegócio. Isso que eu ia dizer, ia mencionar agora até. Tá? Petróleo é um setor que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito do petróleo, por quê? Porque ele ainda é essencial.
Ele pode ser cíclico. Não, mas vai ele levar é alguns anos para deixar de ser também. Entendeu? E ele pode ser cíclico, claro, né? Ele, ainda assim, ele oscila muito. Mas, no geral, as empresas de petróleo só dão prejuízo se for estatal. Só dão porque não faz sentido, né? Vamos pensar o seguinte. Hoje, 98% do nosso transporte de mercadoria é no setor rodoviário, cara. E a gente está falando do Brasil. Do Brasil. Fora outros países, né? Que também funcionam muito. Então, assim, e principalmente no Brasil, até virar essa chave... Há muitos anos. Entendeu? Então, assim, o setor de petróleo é um setor que eu acho que para quem quer ter só um tasquinho ali, né? No risco, talvez jogar uma coisa nesse sentido. PetroRio, 3Rs Petroleum, são empresas ali que estão bem no setor. Aí a gente tem energia, né? Taesa, Energias do Brasil. O setor de transmissão é o que menos é afetado, tá? Que a galera não, às vezes, acha que energia é tudo igual, né? Mas, assim, geração de energia a gente tem formas de gerar. Tem hidrelétrica, tem a termoelétrica, né? E a termoelétrica é mais cara de produzir. Então, numa crise hídrica, parou de chover, seca, né? Tá sem pressão a correnteza, não vai gerar energia, né? Pelas hidrelétricas, vai ter que ir para a termoelétrica. Então, o custo da empresa vai aumentar. E nem sempre ela consegue repassar isso para o consumidor. Então, a empresa que só gera corre o risco natural, né, de entrar numa crise. A transmissão tá nem aí, parceiro. Eu pego da geração e passo para lá. Pronto, não importa a fonte. É igual pensar na analogia do pobre e do rico. E o classe média, né? Quem que sofre no momento de inflação? As duas pontas. O meio não. O meio não. O meio é menos afetado. Mesma coisa no setor de energia. Quem que sofre mais? Distribuição, porque o governo pode taxar, e geração, porque pode acontecer alguma questão natural, né? Então, Taesa aí, né? Já no setor de transmissão, Energia do Brasil faz os três. Então, né? Por mais que percam de um lado ou do outro ali. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, então. O que você... Beleza, uma coisa eu entendi. Tá, Moisés, vamos começar a investir, fechou. Se você tem uma visão mais conservadora, vai para os monopólios. Isso é ótimo. Porque, cara, alguns minutos de conversa que eu já não tinha essa visão antes. Entendeu? Porque qual é a conceituação que todo mundo tem de mercado? Alto risco. Pro Nécio, pro cara que não entende, é alto risco. Poxa, não, vou comprar tantas ações, comprar baixo, comprar na mínima e vender na alta. Pronto. Esse é o conceito de mercado. Você falou uma frase antes que eu achei muito boa. E com certeza já gravei para mim. Que você disse o seguinte: olha, não se compra ação para enriquecer. Ele acelera o teu processo de enriquecimento. Então, a ideia é que todo mundo, eu falo assim, estou generalizando, claro, mas a grande massa, vamos falar, das pessoas com quem eu converso é essa. Cara, eu vou comprar ação para quê? Para ficar rico. Não é. Então, já mudou minha mentalidade nesse ponto. Mas o que você diz assim, quero começar a investir, passos práticos. Moisés, o que você faz? Por onde você começa? Você está entendendo? Não, acho uma plataforma assado. É importante você ter um curso, sim, mas você não precisa virar um analista, como você falou. Cara, você não precisa ser aquele cara que vai fazer uma valoração, analisar fluxo de caixa, ir lá no profundo. Quais seriam os passos práticos? Até para quem está assistindo a gente, ouvindo a gente nesse momento. Faz isso. Quer começar? Faz isso. Porque a gente, de novo, está cansado de ouvir. Você pode começar a investir com R$30. Você pode começar a investir com R$100. Beleza, eu quero fazer isso. O que eu faço para fazer isso? Tá, primeiro passo, né, abrir conta na corretora. Por quê? Eu gosto muito de explicar o porquê, tá? Dá para investir pelos bancos? Dá. Mas a maioria dos bancos te cobram taxas por isso. Taxa de custódia, por exemplo, você deixar o dinheiro alocado lá, taxa de administração. Vão tentar te mordiscar. E aí eles acabam conseguindo morder uma parte do teu lucro. Então, para ti não é vantajoso. Não custa nada abrir conta na corretora. Pro Brasil, eu gosto muito da Toro, porque a Toro é subsidiária do Santander. Então, entra naquela parada do monopólio, né? A Venue, para investir no exterior, ela é subsidiária do Itaú. Então, monopólio. Assim, vai amarrando, né? Vai amarrando. Porque, assim, existe um efeito cadeia no mercado, né? Então, Toro Corretora para investimentos no Brasil, a Venue para investimento no exterior. Victor, por onde eu começo? Brasil. Por quê? É mais fácil de entender e é mais fácil de acompanhar. Então, abre a conta no Brasil, começa a investir e procura empresas que você conhece. Nunca invista em algo que você não conheça. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem um monte de gente aí falando sobre IRB, que é uma resseguradora. Você sabe como funciona a resseguradora? Então você não vai investir. Sim. É simples. Por quê? Porque quando você não conhece, é muito mais difícil você fazer o quê? O acompanhamento. Mas se você compra a Cosan, que é uma holding, né, que trabalha no setor do petróleo, e você abastece no posto Shell, você já começa a entender muito se mais. mudar o preço da gasolina, você sabe que a Cosan, Cosan, que é a sua empresa, pode estar tendo mais lucro.
Você entende? Então, esse é o contexto. Você colocar principalmente coisas do seu dia a dia. Quero entrar no setor de commodities, agronegócio. Arroz, quem não compra arroz? Nossa, o preço do arroz subiu. Tá, então a minha empresa está ganhando alguma coisa aqui. Então, assim, esse que é o intuito. Então, abre conta na corretora. Fechou. Pega os setores Investe que são... no que você conhece. Investe no que você conhece e pega os setores que são monopólio. Pô, energia. Falei da Celesc. Celesc é a empresa que faz a distribuição de energia aqui na nossa região. Vou fazer uma aspas aqui do que você falou. Esquece essa coisa só de comprar a baixa. Não, esquece. Olha a saúde da empresa. Exato. Olha a saúde da empresa. Né? Seguridade da empresa. Cara, tem uma frase que agora você vai rir, mas eu ouvi uma vez que é muito boa, até isso deve ser aplicado às empresas, que o tempo forja a solidez do valente. Entendeu? Exatamente. O tempo forja a solidez do Exatamente. valente, né? Se ele é sólido ou não. Então as empresas estão aí há muito tempo, essa parada do monopólio fecha muito com isso. Então, tipo, ó, abri conta na corretora, Show. né? Invisto no que eu conheço e pego empresas do setor. Então, qual é o setor que você mais domina? Qual que é que tá no teu dia a dia? Energia tá no meu dia a dia, gasolina, né? O petróleo tá no meu dia a dia, saneamento tá no meu dia a dia. Cara, entra nesses monopólios que... O banco, qual banco você tem em conta? Hoje, cara, eu tenho um banco, dois bancos. Eu tenho Nubank, atualmente, 3 bancos, Santander e Original. Original porque o meu banco de empresa, enfim, inclusive pertence à minha empresa, que eles não queriam pagar outro banco, eu fiquei imaginando, pô, os caras estão mordendo de todo lado mesmo. Eles te pagam, mas aí eles falam isso, não vou pagar um banco pra fazer isso, vou criar um banco aqui, comprei um banco, então porque não, né, as taxas são minhas, então eu pago você e ganho pagando você. Show, entendeu? show. Então, assim, Santander, talvez uma opção. Ela, esse período aí, esse primeiro trimestre de 23, ela vai diminuir um pouco o lucro por causa da situação das americanas. As americanas tinham uma dívida de 4 bi para pagar para ela e provavelmente não vai pagar. Mas para um banco que lucra 20 bi, não creio que vai ser algo tão assustador. O endividamento está controlado, né? Ela tem uns indicadores bem interessantes. Então, assim, Santander seria uma opção de banco, setor financeiro. Cielo, maquininha, setor financeiro, tá vindo muito bem também. Então, assim, investe no que você conhece. Victor, eu conheço a VEG, compração da VEG. Tá cara, não importa, entendeu? Se a empresa dá lucro, não importa. Então, assim, no início, pega ali 100, 200 reais e distribui. Para você sentir o mercado. Comprar só em ações. Distribui no mercado. Pá, comprei as empresas que eu conheço. Às vezes nem precisa analisar, tá? Comprei ali, pega aquele troquinho de pinga. Se você é um cara que investe 200, pega 50 reais, 40 reais, distribui. Sente o mercado. Trabalha com aquela variação diária. Pô, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu. Ah, tá. Quando você entende a estratégia, isso fica irrelevante. A partir do momento que fica irrelevante, você aporta mais. Aí você analisa a empresa. Só que aí você já tá na trincheira, meu parceiro. Aí você vai só ajustar. Entendeu? Não é você de fora, vou analisar tudo para fazer bons investimentos de cara. Não. Até porque todo mundo erra, todo mundo vai errar, né? Todo mundo vai Então, assim, cabeçada. você vai fazer o quê? Você vai selecionar a empresa que você conhece, vai comprar os ativos, uma ação, 2 ações de cada, coisa básica. Sente o mercado ali, abre todo dia ali, conta corretora, dá uma visu, nossa, ó, subiu, caiu, tal, beleza? Aquele valor que não vai te dar dor no coração. Beleza, fiz isso? Show. Agora entendi a estratégia, entendi que no longo prazo a empresa vai crescer, entendi agora que eu não tenho que me preocupar com o preço, vou aportar mais. Aí agora eu vou estudar a empresa, agora eu vou fazer bons investimentos. Legal. Isso é muito bom, cara, porque muda muito a nossa mentalidade, assim. O que eu percebo, né? Você falou de 200 reais, acho legal porque, cara, canso de ter amigo mesmo. Vamos jantar. 200 reais. Jantar. Foi jantar, né? Vai num restaurante mais, né, e tal. Jantou, saiu com a namorada, 200 reais. Ah, vou abastecer meu carro. 200 reais. Você tá entendendo? Ah, vou comprar não sei o que, cara. Eu ia dar um exemplo engraçado aqui. Tô em casa. E aí você começa a fazer as coisinhas, né? Quero arrumar isso do carro, quero fazer aquilo da casa, nananana. Comprar uma coisa simples, básica pra casa lá, 150 reais. Uma pecinha, eu disse, meu Deus do céu. Então, assim, quando é uma questão de mentalidade muito. E todos os passos que você deu aqui, muito bons. Porque eu vejo que a maior dificuldade em você começar a investir, é o pensamento, a ideia de que eu vou ficar rico, ou vou perder muito, né? Essa. E o segundo é por onde eu começo. Né? E, cara, aqui, sei lá, em 3 minutos, 4 minutos, você matou essa. Então, cara, essas são as corretoras. Vai por aqui, investe no que você conhece. Você não precisa nem entender primeiro. Vai lá, bota e começa a sentir a coisa. Acompanha, olha, vê, tal. Isso é muito bom, porque depois que você sente um pouquinho de segurança, não que você vai ficar confiado, né? Mas você começa a ter essa... Opa, peraí, tô aqui, né? Eu gosto muito de uma frase. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Pega um carro, dá para um cara que não tem habilitação e não sabe dirigir. Ele vai ter medo de dirigir.
Mas pega um carro e dá pra alguém que é habilitado há anos. Ele vai dirigir tranquilamente. Então eu vou devolver com outra que eu gosto muito também. A gente não desfruta do que a gente não entende. Ah, boa! Ah, fechamos 2 frases de efeito. Entendeu? A gente não Show. desfruta. Foi o que tu falou. Cara, tudo bem, eu posso não entender de cara? Posso. Mas como eu vou entender? Só fazendo, trocando a roda enquanto tá andando. Bota os R$200 que nem você falou, distribui e vai entendendo. Vai entendendo o comportamento, vai vendo que não é esse bicho de 7 cabeças que, né, muitas vezes nós criamos na nossa cabeça, vai sentindo pouco a pouco, vai vendo como é que o movimento... Se são pessoas como eu sou aquele cara meio paranoico, não vou lá e olho todo dia. Dou uma olhadinha todo dia, assim, 15 minutos que seja, 10 minutos que seja, né? Eu sempre ouvi isso muito do meu business, ele disse, cara, tem 2 coisas que você tem que olhar. O circuito da visão, que era o nosso monitoramento da nossa liderança, e a tua conta bancária. Uhum. Todo dia olha isso, cara, ver as oscilações, controlar o teu gasto, como é que tá, é uma verdade, né? Então, cara, desfrutar daquilo que a gente não entende pode não ser um privilégio de cara, mas com certeza se você der o primeiro passo aí, não tem como correr uma maratona, né? Um Ironman aí se você não der os primeiros passos. Tem que começar treinando de algum jeito. Tem que começar treinando, né, cara? Meu, falo por mim, já tá abrindo a minha cabeça que esse tempinho de conversa que a gente tá tendo pra, puxa, por onde eu vou agora? Você tem o norte, não precisa ser o mapa detalhado. Você tem a direção, né? Vai por aqui, segue esse caminho. Exato. Mas hoje a gente vai estar encerrando aqui o podcast. Para você que acompanhou até agora, compartilha com os amigos. Creio que vai ser muito interessante esse bate-papo aqui. Até para abrir a mente de outras pessoas também. Infelizmente o YouTube não vai entregar esse conteúdo para todo mundo. Mas se você puder compartilhar, é mais uma pessoa que vai poder assistir isso aqui. Vai poder destravar a mente e poder começar a investir de uma vez por todas, né? Então se te ajudou, compartilha, curte, comenta aí. Eu gosto muito de ouvir feedback. Então comenta o feedback. O que você achou dessa conversa aqui. Moi, se alguém precisar de uma assessoria, como é que funciona para entrar em contato com você? Cara, então, tenho o meu Instagram hoje, né? Tenho o meu Instagram que é um dos meios que eu mais utilizo para comunicação, que é @moedosantos. Você pode estar em contato comigo por lá. Ainda não criei um da empresa diretamente, vou estar criando e tal. Mas o primeiro passo é esse. Entra em contato comigo por ali, conversa comigo, eu vou entender qual que é a necessidade, já vou estar entendendo. Show de bola. Então, é isso aí. O Moi participou aqui com a gente. Estou muito feliz aqui por você ter aceitado o convite. Foi bem papo, né? Falei com ele 5 minutos depois, já marcou. Tal. Show de bola. No mais é isso. Moi, você quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer. Muito boa conversa. De novo, inesperado, mas com certeza me fez crescer bastante, cara. Abriu minha cabeça em relação a muitas coisas. E fica aqui isso, né? Ninguém vai fazer por você o que você só pode, né? Só você pode fazer, cara. Às vezes a gente tá esperando um milagre. Eu quero, vou ganhar uma promoção no trabalho, ou vou ganhar na Mega Sena, que o brasileiro pensa. Ninguém vai fazer o que você pode fazer. E, meu querido, quando a gente fala de finanças, todo mundo vai querer tirar de você, na verdade, né? Então faz o seu, né? Honra a Deus, dá o seu dízimo, é um princípio basilar, e estuda, vai pra cima, começa a sentir o mercado, faz a sua parte que com certeza o resultado vem. Show de bola, é isso aí, bora gerar fortuna.